Quem está feliz? Abra a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 14 a seguir. Gênesis 13, 14 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Obrigado por tua palavra, Senhor. Abrimos nossa mente, nosso coração, estamos desejosos para ouvir a tua voz e sermos marcados por ti. Faz em nós o teu querer, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos perceber o que o Senhor tem preparado. No nome de Jesus oramos, e todos digam amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por sua palavra. Coisa boa. Este não é um texto desconhecido de nós. É um texto que, vez por outra, somos lembrados. A gente vê Deus relembrando Abrão da promessa que tem para ele. Você vai olhar lá para o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver o versículo 31 e 32 e vai perceber o que acontece, porque a Bíblia diz que Tera, pai de Abraão, toma Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Ele sai de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, mas eles foram até Arã, onde ficaram. Arã é um dos filhos de Abrão. Arã faleceu, e o lugar onde faleceu se chama então Arã. Olha isso, morreu ali, ali ficaram, a história para por ali, é ali que Tera fica. Aí o versículo 32 diz: e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Veja, ele sai com um destino, acontece uma tragédia e a vida para. Eles ficam ali, eles param ali, ficam ali. Aí, no capítulo 12, todos nós conhecemos, Deus vem a Abrão. Deus diz: olha, sai da tua terra. Sai da tua terra, quer dizer, você constituiu uma terra para si que não é a sua terra. Então eu tenho que dizer de forma clara: sai daqui. Sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí a promessa vem: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei. O teu nome se tornará conhecido,
O teu nome se tornará um nome de referência. Se tu uma bênção, quer dizer, tome essa decisão de ser uma bênção. Este é o capítulo 12. Ora, Abrão pega, ao invés de sair do meio da sua parentela, traz consigo Ló. Traz junto Ló. Era sobrinho, filho de seu irmão. Traz junto. Nós conhecemos a história. Os pastores de Ló entram em conflito com os pastores de Abrão. Eles resolvem cada um ir por um caminho. Nós conhecemos a história. Ló escolhe as campinas, Abrão fica com o deserto, com um lugar qualquer, e ele vai para lá. O que era sobra para Abrão, na verdade, era promessa. O que parecia ser a sobra de verdade era o que Deus tinha preparado. O que parecia, olha, quer dizer, fica com isso aí então. Não é a decisão dele, é o resultado da decisão que o tomou. Mas era o melhor que Deus tinha para ele. Porque jamais o melhor de Deus vai ser uma mistura com Sodoma e Gomorra. Jamais o melhor de Deus vai ser você viver onde os teus olhos se enchem e a sua carne deseja. Não, o melhor de Deus às vezes não é atraente aos olhos, mas mesmo assim é promessa. Pois bem, eu creio que o destino de Abrão não foi desenhado por ele, foi desenhado por Deus. Vou repetir, não foi desenhado por ele, foi desenhado por Deus. E é lindo, porque a melhor coisa que pode acontecer com a gente é quando Deus desenha o nosso destino. Destino é igual futuro. Destino é igual a futuro. Eu vou dizer uma coisa para você: o futuro sempre começará agora, sempre começará no dia que nós estamos vivendo. Então, o seu futuro começa aqui, hoje. O seu futuro começa aqui. Quando você ouve a voz de Deus, quando você recebe a voz de Deus, e aí algo descortina diante dos seus olhos, porque é isso que Deus faz. Não fique esperando o futuro para ser feliz. Considere que você pode ser feliz com o presente que Deus te dá. E o presente se chama hoje. Então não fique dimensionando, esperando, tal dia serei feliz, tal dia, lá na frente. Não, é hoje, hoje você pode. E por que eu posso ser feliz, pastor, hoje? À luz da promessa você pode ser feliz hoje. Deus não fez, mas há uma convicção aqui dentro de que Deus vai fazer, porque é promessa dele. Não aconteceu, mas aqui dentro esta convicção alegra-me. Diga amém. Então considere isso dessa forma. Considere. Às vezes o nosso passado é de lágrimas, porque quando lembramos dele, lembramos dos sofrimentos que tivemos até aqui. E porque o passado é de lágrimas, a gente começa a duvidar do futuro que Deus tem. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui, deixa eu marcar a sua vida com isso. O seu passado pode ter sido de lágrimas até aqui,
mas o seu futuro será de extrema alegria. Deus já pôs a mão lá no teu passado e te trouxe de lá até o dia de hoje. E Ele é que te conduz desenhando o teu destino. Então o teu destino é de felicidade. Oh, meu Deus, meu Deus. Então não espere que o seu futuro seja melhor. Não espere que o seu futuro seja melhor. Faça ser melhor. Tome a decisão que precisa ser tomada hoje. Dependa mais de Deus. Caminhe mais na presença de Deus. Diga amém. Você crê nisso? Eu creio com todo o meu coração. Pois bem, e eu quero aqui evidenciar algumas coisas em relação ao seu futuro. Porque, escute o que eu vou falar. Deus não respeita os seus limites. Deus não respeita a sua capacidade. Deus sempre fará uma promessa que você não possa alcançar sem a intervenção dEle. Eu vou repetir isso aqui porque eu quero que você marque isso no seu coração. Deus sempre fará uma promessa que você não possa alcançar sem a intervenção dEle. O que isso quer dizer, pastor? É sempre maior do que você pode alcançar. Eu sei que nem todas as pessoas estão prontas para viver as promessas que Deus fez. Eu sei. E isso é bom, sabe por que é bom? Porque se Deus te promete algo que as tuas mãos podem alcançar, logo você pensa que não foi Deus que fez. Esses dias agora, sentei com um irmão e ele começou a falar para mim: pastor, lembra da igreja que você abriu lá em tal lugar? Eu disse: lembro. Então, pastor, o senhor acredita que no final do culto, alguns irmãos às vezes se reuniam, um me dava 100, outro me dava 150, eu dependia às vezes de uma oferta de um irmão, de outro, para botar uma gasolina no carro, para comprar pão no outro dia. Era assim a minha vida, pastor, mas eu não desisti, eu continuei crendo. E de repente o que acontece com ele? Ele se torna uma referência na área em que ele trabalha. E eu olhei nos olhos dele e disse para ele: sabe quem fez isso? Foi Deus. E por que é loucura conceber a ideia que possa acontecer quando você não tem dinheiro nem para colocar no carro? Por que parece loucura? Porque se você tiver a capacidade de fazer tudo sem Deus, não foi Deus. Então quando Deus promete, é além da conta. Quando Deus promete, é além do seu alcance. Quando Deus promete, vai longe demais diante dos seus olhos. Mas é Ele que prometeu. E se Ele prometeu, é porque Ele te capacita. Mas o que eu acho lindo nesse capítulo 13 é que o texto diz, no versículo que nós lemos: disse o Senhor a Abrão. Quando? Depois que Ló se separou dele. Às vezes é confortável uma ou outra pessoa estar caminhando com você, mas cuidado para que esta pessoa não seja o Ló da sua vida. Cuidado para que esta pessoa não seja o Jonas no seu barco. Cuidado para que esta pessoa não seja o Judas na sua equipe. Cuidado. Você precisa cuidar. Porque tem gente que literalmente é uma pedra no sapato. Tem gente que até tem boa intenção, mas faz o mal. A intenção era boa, mas o resultado é ruim.
Existem promessas que Deus te fez que não irão se cumprir na sua vida enquanto você não deixar para trás gente que precisa deixar. Tem gente que está com o futuro travado. Não rompe, por quê? Porque não rompeu com coisas que deveria ter rompido. Veja que o texto é claro e o escritor faz questão de evidenciar. Disse o Senhor a Abrão, depois do quê? Depois do quê? Depois que Ló se separou dele. Tem gente que vai estar com você porque é confortável estar com você. Por quê? Porque assim, a bênção que está na sua vida sempre respinga na vida de quem está perto. É confortável. A provisão vem sobre você, sobra ali. Ao mesmo tempo que você tem que deixar os lós da sua vida para trás, escute o que eu vou falar. Não seja um Ló, não seja um Jonas, não seja um Judas, seja um Pedro, que até pode errar, mas no final, quando prega, ganha 3.000 pessoas para Cristo. Não seja o Jonas que desobedece e precisa ser engolido por um peixe. Seja um Jonas que mesmo contra a própria vontade prega em Nínive e faz a cidade inteira se arrepender, porque o propósito sempre será maior do que qualquer outra coisa. A bênção na vida de Ló era Abrão. Se você perceber, você vai ver que a história de Ló, ela é abençoada por quem? Por Abrão. Está dando tudo errado na vida de Ló, e Abrão está chegando para salvar Ló. Aí. A intercessão de Abrão faz Ló ser salvo de diversos problemas. Abrão vai e luta, enfrenta uma guerra por causa de seu sobrinho Ló. Deus diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não destrua, porque Ló está lá, então eu vou dar uma chance para ele. Ai, que coisa incrível. A bênção de Ló é Abrão. Agora, a bênção de Abrão é a aliança. Você escolhe quem você vai ser. Se você vai ser Ló ou se você vai ser Abrão. Glória a Deus que eu estou olhando para gente comprometida com Deus aqui. Gente que entendeu que a bênção está na aliança. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Deus sempre fará uma promessa que você não possa alcançar sem a intervenção dele. Ló vai embora, depois que Ló se aparta dele, Deus lembra Abrão. Quem aqui já recebeu a promessa de alguém? A pessoa fez uma promessa a você, disse, meu irmão, vou fazer isso por ti, ó, conta comigo, ó, tal coisa, tá? Ó, fica tranquilo, confia aí, ó. E aí passou o tempo e a pessoa não cumpriu, e depois a pessoa veio de novo dizer, ó, sabe aquilo que eu te prometi? Aí o que vem na sua cabeça? Rapaz, esse cara está querendo me enrolar, ó, o cara me prometeu, aí passou o tempo e não cumpriu. Está estranha essa conversa. A gente fica assim, a gente fica desse jeito. Agora, imagine, Ló se aparta dele e Deus vem para falar basicamente o que já tinha falado no capítulo 12. Olha, você vai ser pai de uma numerosa multidão. Ô Abrão, você vai arrebentar. Abrão, ó, você vai ser conhecido, Abrão. E ao contrário, olha, em vez de Deus diminuir a conversa, parece que no capítulo 12 Deus prepara Abrão, e no capítulo 13 Deus diz assim, vou te alavancar de um jeito, rapaz.
Deus evidencia ainda um aumento na promessa, porque as colocações de Deus são específicas e não cabem na mentalidade humana. Você está entendendo? Quem está olhando para você hoje não pode perceber o que Deus vai fazer na sua vida, mas a decisão de crer é sua. A decisão de crer é sua. Você precisa crer. Bebê que nasce grande é monstro. Às vezes tudo que você tem é só uma palavra. Vou repetir. Às vezes tudo o que você tem em relação ao seu futuro, ao seu destino, é uma palavra. Você que escolhe pegar esta palavra, agarrar-se nela, ou então olhar para as condições que você tem e dizer: esta palavra não pode se cumprir em mim. É você que escolhe. Se você escolhe crer, apesar de ser uma palavra só, você vive a concepção da palavra, porque esta palavra é de Deus. Deus concretiza o que promete. Ele disse: haja luz, não havia luz, mas houve luz. Ele começa a dizer e as coisas começam a acontecer. Então uma palavra que Deus prometeu a você fará sentido quando você crê. O futuro de quem serve a Deus é um futuro garantido. Diga: eu creio que as promessas de Deus sobre a minha vida se cumprirão. Você crê nisso com todo o seu coração? Então, Deus sempre fará uma promessa que você não possa alcançar sem a intervenção dele. O que isso quer dizer, pastor? Você recebeu a promessa, você tem essa palavra sobre a sua vida. Agora escute: sem Deus nada vai acontecer. Se Deus estiver fora daquilo que Ele prometeu, o tempo passa. Se você colocar a expectativa nos homens, o tempo passa. Se você esperar que alguém que te prometeu faça, que não foi Deus, esquece. Porque até mesmo quando alguém escolhe a melhor parte e deixa você com a pior, nisto tem o desenho de Deus. Porque parece que sobrou para mim. Fiquei com a sobra. Você nunca fica com a sobra. Você tem promessa. Você tem uma promessa. Então você não fica com a sobra de jeito nenhum. Quando você vê, pois não era sobra, porque não é isso que vai resolver. O que resolve é a palavra que você tem, é a promessa que Deus te fez, é a bênção que está condicionada à aliança que Deus fez com você. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. A segunda coisa que eu observo é: o que Deus nos promete nos desafia a crermos contra a nossa própria capacidade. O que Deus nos promete nos desafia a crermos contra a nossa própria capacidade. E por que eu evidencio isso? Porque a maioria só crê se aquilo estiver condizente com a capacidade que tem. Não é assim que funciona. Você tem que crer contra a própria capacidade, a própria habilidade. Você tem que crer além do que você pode fazer. Senão não é Deus. Aliás, se a promessa que você recebeu de Deus, ela for dentro da sua capacidade, não foi Deus que te prometeu. Coloca isso já no seu coração. Você vai ver que quando Deus chama Moisés, ele diz: não, Senhor, não posso. Não dá, eu não consigo isso. Quando Deus chama Gideão, também não tem como. Que é isso? Que o senhor? Não. Deus chama Isaías, não, mas no final ele aceita.
você começa a perceber que toda vez que Deus chama uma pessoa, Jeremias, não sei o que é isso, eu não consigo isso não. Todos eles, ninguém consegue, porque é além da capacidade, é além. Eu fico preocupado quando alguém bate no peito e diz eu garanto. Eu fico preocupado, porque a melhor expressão que um crente pode dizer é: fica tranquilo, Deus garante. E aí, meu irmão, não, escute. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não alcanço, mas Deus alcança. É impossível aos meus olhos, mas é possível àquele que crê. Você está entendendo? Essa tem que ser a premissa. Essa tem que ser a maneira. Então, o que Deus nos promete nos desafia a crermos contra a nossa própria capacidade. Não faz sentido. É grandioso demais. Não faz sentido. Vai além do que eu posso. Eu sou sincero que como pastor às vezes me sinto satisfeito com tudo que vivi até hoje. Aí eu estou num determinado lugar, passava da 1 da manhã, e a gente começou a orar, e Deus começou a pegar um aqui e outro lá, e foi. E eu ouvi tantas coisas lindas da parte de Deus, e aí de repente, um irmão que estava lá, um profeta, disse: eu estou tendo uma visão, eu estou vendo a igreja que você é pastor. Aí eu fiquei ouvindo ele falar. Não é só o aumento de uma parede que vai sair. Eu estou vendo, é muita gente, parece uma arena, é muito grande, é uma arena. Eu comecei a ouvir dizendo: meu Deus do céu, Jesus, eu estava pensando que já estava bom. Eu já pensei em ano sabático, ficar um ano sem pastorear. Já pensei tanta coisa, porque a carga é tão pesada. Eu não falo carga humana, eu falo carga espiritual. Os embates que a gente tem espiritual, as madrugadas que a gente tem espiritualmente falando de guerra, de batalha, de aflição, de luta. E aí eu falei: meu Deus, estava pensando em desistir, mas de repente aquele homem veio e colocou a mão na minha cabeça e disse: olha, o Senhor vai fazer isso. Eu vejo a mais de Cristo assim, em tal lugar. Eu comecei a ouvir e fiquei com os olhos assim, esbugalhados. E aí eu comecei a pensar: será que ele não está falando para me agradar? Será que é? E aí de repente vem a chave, que eu tenho uma chave quando Deus fala comigo. Eu sei quando é Deus, quando não é. E tem uma expressão: falou, eu sei, está aqui, a chave é essa. E aí ele veio, eu digo: não pode, é Deus que está falando comigo mesmo. Deus está falando, porque isso aqui é um segredo. Deus está falando. E quando Deus falou, eu fiquei pensando: mas é muito longe, é muito distante do que eu posso, está muito longe do que eu posso alcançar. O mais lindo é quando você ouve Deus falando sobre o que vai fazer com as pessoas que vêm aqui. Porque a mesma graça, a mesma aliança, o mesmo poder, a mesma unção que está sobre esse ministério, está sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o que você faz, está sobre você. Agora escute, às vezes quando você pensa no futuro e Deus traz umas impressões aqui dentro, aí você diz: não, isso longe de mim é muito grande. Que isso? Não, é muito. Não, isso não pode. Você pensa que não pode, você acha que não dá. Humanamente, realmente é impossível. Mas quando Ele entra em ação, quando Ele traz a intervenção dEle, as suas mãos se levantam e você começa a reconhecer: só poderia ter sido o Senhor. Por isso que eu acho lindo, olha, você tem que crer contra a sua própria capacidade. Deus diz:
Abre os teus olhos. Abre aí, ei, Abraão, olha daqui para o norte, olha, essa terra toda aí eu vou te dar. Sabe como é que vai ser a tua descendência, Abraão? Como, Senhor? Como vai ser? Como o pó da terra. Eu não posso ter um filho. Eu tenho um problema com isso. E o Senhor vem dizer para mim: eu não tenho um. Como é que eu vou ter tantos assim? E se tivesse um apenas, mas só tem um. As coisas que você tem podem ser pequenas diante dos seus olhos. A sua capacidade pode ser pequena. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para o Deus que nós servimos? O suficiente. Sabe o que isso quer dizer? Que você é suficiente para Deus. A sua vida é suficiente, os seus dias são suficientes, o seu tempo é suficiente, o seu talento é suficiente, a sua capacidade é suficiente, as suas limitações são suficientes, o que você é suficiente, a sua história é suficiente. Eu te digo mais, o que você tem é suficiente para Deus usar você e fazer você alcançar novos patamares, lugares mais altos. Deus faz questão de, às vezes, mostrar a você o vislumbre do seu futuro, do seu destino. Para quê, pastor? Para pelo menos você criar uma visão de vida. E é isso que Deus faz. Deus está criando uma impressão de futuro dentro de Abraão. Antes de Deus dizer, olha, eu vou fazer, ou Deus fala, eu vou fazer, Deus também faz ele visualizar. Deus diz assim, olha, estás vendo? Estou vendo. Está percebendo? Tá. Então primeiro deixa eu colocar isso dentro da sua mente. Que quando Deus dá uma promessa para a gente, é isso que Ele faz. Talvez você entre lá na sua empresa e diga, até quando, hein? Que luta, hein? E a expressão é aquela, não, olha, eu vendo o almoço para comer a janta, e depois a janta para o almoço de amanhã. Talvez essa é a sua condição. Mas não ande segundo a sua própria condição. Ande segundo a condição de Deus. Você pode não ter nas suas mãos, mas você tem uma aliança com aquele que te sustenta. Deus disse para ele, olha, se levanta e percorre a terra. Porque não adianta só você colocar na sua cabeça o destino. Você precisa ter uma atitude em relação a ele. Não é só ter a ideia, mas é conhecer na prática o lugar que Deus te dá. Não é só viver no desejo, mas é partir para a atitude. Não é só esperar que Deus faça, é esperar que Deus faça ao mesmo tempo que você coloca os seus pés para correr. 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 Por que correr? Porque muito tempo já passou, então tem que correr. Tem muita gente esperando assim. Parado na esquina, quem lembra? Ronaldinho Gaúcho. Parado na esquina. Não sei nem por que ele fazia isso, mas a história era essa. Ok, aqui ó. Parado na esquina. Não, sai fora. Para com essa conversa. Deus falou. Você criou essa imagem aqui.
Agora começa a correr. Correr, correr, correr. Percorre a terra toda, se mova, porque o sobrenatural está sobre a sua vida, e Deus te chamou para viver dessa forma. Agora, eu quero concluir com isso. Que o versículo 18 para mim, ele é revelador. É aqui que as coisas acontecem. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Ele já mudou de endereço. Já mudou de endereço. Ele disse: olha, eu não vou viver mais no mesmo lugar. Não se trata só de um lugar geográfico. Pode ser também. Mas no nosso caso aqui, use isto como uma figura de linguagem. Ele mudou de endereço. Ele mudou, quer dizer, de posição. Ele mudou de jeito. Ele mudou de conduta. Ele mudou a sua percepção em relação a futuro, a destino. Ele mudou. Ele não continuou mais o mesmo. Ele não se amoldou ao lugar mais. Não, agora não. Agora vai ser diferente. E aí agora ele já está em outro lugar. Mas olha só. E levantou ali um altar ao Senhor. Este é o seu segredo. Deve ser assim. Levantou um altar. Altar é lugar de aliança. Altar é lugar de arrependimento. Altar é lugar de sacrifício. Sacrifício do eu. A renúncia do eu. A renúncia dos próprios desejos, vontades, ideias, dos próprios sonhos. O altar é o lugar onde eu abro mão de mim para receber da glória que vem do céu. Altar é lugar onde Deus desce com fogo e consome tudo que é colocado ali. Altar é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de conversão. Altar é lugar de perdão. Altar é lugar onde Deus se manifesta. Altar é lugar onde Deus fala, onde Deus lembra. Altar é lugar de reconhecimento, de dependência de quem Deus é, diante daquilo que eu sou. Altar é lugar de colocar toda a sua capacidade, sua limitação, tudo que você tem. Você coloca no altar tudo que você tem, tudo que você é. E aí você recebe da capacidade que vem do alto, do poder que vem do alto, da aliança que Deus te fez. Então ele levantou ali o quê? Um altar. Mesmo que ainda tudo é só promessa. O que é que te traz aqui? Se não entender que este é um lugar de altar. O Calvário foi um lugar de altar. Um lugar de sacrifício, um lugar de renúncia, um lugar onde até houve arrependimento, um lugar para nós de cura. A gente vê no Calvário Jesus cumprindo a promessa. A gente vê no Calvário Jesus sentenciando a morte. Onde está, ó morte, a tua força, o teu poder? O Calvário, lugar de perdão. No Calvário Jesus firma uma nova aliança, uma aliança no seu sangue, e isso dá a mim e a você o direito de caminharmos diante dele seguros.
porque Ele pagou o preço por mim e por você. Sabe, quando eu olho para esta aliança, Paulo, Jane, quando eu olho para esta aliança que Deus faz com Abrão e dá a ele uma palavra, uma promessa, dizendo: a tua descendência será como o pó da terra. Escute, se juntar todos os judeus do mundo, não dá o pó da terra, não dá. É uma figura, né, de linguagem que Deus usa. Mas quando eu olho para o que aconteceu no Calvário, e eu vejo o que o escritor aos Hebreus diz, que pela fé nós somos filhos de Abraão, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, eu já começo a pensar, é igual o pó da terra mesmo. Porque você não sabe qual é o meio que Deus vai usar. Deus usa o meio que Ele quiser, mas que a promessa que Ele faz, Ele cumpre, e isto é verdade e é inquestionável. Eu tenho uma promessa da parte de Deus: nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Eu gosto de ir ali num restaurante do Chico Toicinho. É um lugar bom, aleluia. Dá uma alegria aqui nessa região, né? Aleluia. Mas quando você sai do Chico Toicinho, você olha assim, tem umas pedras. A história é que as bruxas se reuniram e Satanás não foi convidado. E ele chegou lá e viu que elas estavam fazendo uma festa e ele não tinha sido convidado. Daí ele transformou as bruxas em pedras. Aí tem gente que fala isso, né? Porque eu vi alguém contando essa história. Deixa eu contar a história. Então, daí as bruxas se reuniram. Ai, coisinha. Ai, que. Ah, para. Quem colocou cada pedra daquela no lugar que ela está foi Deus. Você está entendendo? Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai além do que a gente pode imaginar. O homem quer conceber ideia, mas não funciona assim. É melhor você olhar para a palavra e dizer: eu sei quem fez tudo. Eu sei quem fez a boca do mudo. Eu sei quem fez o ouvido do surdo. E eu sei quem pode curar. Eu sei quem faz promessa e pode cumprir. Eu sei que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Oh, meu Deus! O doce e amado Espírito Santo está aqui. Ele começa a agir na sua vida agora mesmo. Fique de pé onde você está, fique de pé.